Eu já sei que é tu, viu? Já me contaram que é tu. Hum, não aguenta de saudade, né, criança? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falando de... Vamos lá. Ok. Vamos lá, gente. Continuando, que eu já vi que já tem uma turminha aí. Vou ser pontual porque eu quero avançar, tá? Então, bora. O que é o tal do infarto agudo do miocárdio, né? O que é? É quando você tem um pedacinho do músculo cardíaco que necrosa, que para de receber o oxigênio por algum motivo. Lembra que eu falei que a angina, a gente tem o vaso e tem aquelas placas de ateroma, que é placa gordurosa, que acaba fazendo com que a gente tenha redução de volume, né, sanguíneo, e por conta disso, redução de nutrientes, de oxigênio. Pois é, de repente pode se soltar uma plaquinha daquela. E aí uma plaquinha daquela pode virar um trombo. E aí essa plaquinha, quando vira um trombinho, ela pode simplesmente impedir com que uma parte do seu músculo cardíaco ele fica sem receber oxigênio. E quando não recebe oxigênio, ele entra em hipóxia, né, que é a falta de oxigênio, e logo em seguida ele morre, né, que é a tal da necrose. Então, na verdade, o infarto são eventos acumulados ao longo dos anos, tá? Ninguém saudável infarta do nada. Não é uma coisa que, em 6 meses eu comi tanta gordura que eu infartei. Não é, isso é uma coisa que veio durante a vida da pessoa, que ela não foi tomando conta da alimentação e esses eventos foram se acumulando, acumulando e tem um processo inflamatório por conta de uma aderência de uma placa de colesterol nos vasos lá no tecido cardíaco e isso faz com que aquele tecido morra, tá? Esse trombo, que era o que a Cris estava me perguntando, então isso é trombose. Eu falei, não, isso é angina. Né? O que eu estava falando era a formação da placa de ateroma. A placa de ateroma em si dá só angina. Quando ela se desprende, aí sim, vira um trombo que pode parar em qualquer lugar. Vamos supor que pare num vaso lá no pé, você tem aquela trombose da perna que a gente vê, às vezes, a pessoa no hospital. Agora, se você der o azar dela parar num vaso e que irriga o seu coração, você vai ter um infarto mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui, só um instante. Bom, olha só que bonitinho, né? Então, aqui eu tenho o coração funcionando normal, vocês estão vendo aqui as células sanguíneas que são cheias de oxigênio, e é isso aqui que faz com que você se mantenha com as células funcionando, tecido vivo, né? A hemácia que carrega, a hemácia, a célula vermelha que carrega o oxigênio, que faz a oxigenação, né? Para ti também, tá indo embora, não vai assistir a aula, né? Olha só, gente, tem visitante hoje. Meus alunos são ciumentos, hein? É ex-aluna, é por isso. Tem visitante hoje, intruso. Ela já foi aluna, ela vale. Ela tá falando, eu já fui aluna antes, então tá valendo. Ó, bichinha terrível aquela ali. Mas tá valendo, vai. Ganhou o certificado da melhor, como é que foi? Da melhor aluna daquela turma de radiologia, então vale. Então pode, tá? Então pode.
Melhor aluna. Pois é, ela não tem um pingo de juízo, mas ela estudava e era boa, gente. Mas juízo ali faltou tudo, mas é boa. Pois é, vamos lá. Então, aí aqui é o que acontece com o vaso normal, né? Só que você vai comendo a gordurinha, você vai deixando aqui a sua plaquinha. E aqui, ó, no começo da sua vida não faz muita diferença, tá vendo? Que tem um espaço grande. E aqui também tem um espaço grande. Só que aqui esse espaço vai ficando muito pequeno. E para passar uma célula contendo oxigênio vai ficando muito difícil. E aí é o que acontece com a dor da angina. Só que a hora que isso aqui solta, aí a gente tem um problema. Por quê? Porque a hora que isso aqui soltar, ele vai entupir algum lugar por aqui, ó. E a hora que ele entupir de verdade, a hora que isso soltar ou que realmente fizer a oclusão, ou seja, tampar de verdade o vaso, olha o que acontece com o tecido que vem logo abaixo daquele vaso. Ele não recebe oxigênio, ele vai necrosar. E aí isso caracteriza o infarto, tá? Dá o quê? De sintoma. A pessoa sente o quê? Dor fixa no peito. Pode ser fraca, pode ser forte, a sensação de compressão, que geralmente dura cerca de 30 minutos. Arde. E muitas vezes a pessoa confunde com azia, né? Que pode estar associado ou não a ter ingerido alimento. Ou então, agora eu vou ter que zoar vocês, né, gente? Desculpa, mas vocês sabem que eu sou assim. Ah, ou então são gases, né, galera? Tem que tomar muito cuidado. Eu vou ter que zoar. Pior que nem aula presencial para eu zoar tem. Olha isso, que sacanagem, né? Agora eu tenho que tirar essa arma. Mas como que eu vou fazer isso? Cadê a aula presencial? Vai ter que sair por aqui, gente. Eu vou ter que brincar com isso hoje agora. Nossa senhora, eu falei achando que era um negócio mó. Ó, tá vendo? A dor no peito que vai para a mandíbula, para o ombro, tudo que tem na angina, tudo, tudo, tudo. Só que aqui o coágulo realmente entupiu o vaso. O coágulo, ou o trombo, né? Porque não é um coágulo, é um trombo de colesterol, mas é um trombo, né? Então não é um coágulo, é um trombo. Só que presta atenção, o sintoma é igualzinho, igualzinho, né? Suor, náuseas, vômito, tontura, dá sensação de desmaio, ansiedade, agitação e a sensação de morte é enorme. O que as pessoas que passam isso, que falam, é que falam assim, eu vou morrer. É que na cabeça da pessoa passa isso, eu vou morrer. Né? A sensação é essa mesmo, de morte iminente, né? De que realmente está chegando a hora, tá? E aí, gente, depende, né? O que acontece depois? Tô acreditando. Vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo intercâmbio? Olha só, semana que vem outra pessoa vai ser aluno de outra pessoa. Vocês estão fazendo intercâmbio de salas, é isso? Tá. Tô entendendo. Ah, vamos lá. E aí, o que acontece, né? Dependendo da extensão, a pessoa consegue sobreviver ao infarto. Agora, se ficou muito tecido sem oxigenação, aí é fulminante, né, gente? Aí vai de uma vez só, tá? Endocardite. O que é o endocárdio? É a parte de dentro, né? Endocárdio. Vocês lembram de anatomia? Então, mas que local especificamente? É a parede? A membrana que envolve aquelas válvulas, a bicúspide e tricúspide, sabe? Aquelas lá, Cris, que tu errou na prova do Caio? Então, essa, tá? Pode atingir outros lugares? Pode, mas normalmente o problema está na válvula. Por isso que no começo da aula eu falei para vocês, tá vendo essas duas válvulazinhas aqui? Se não funcionar direitinho, doença. Normalmente essa doença é infecciosa, tá? Normalmente é infecciosa e quando é infecciosa é porque é causado por um agente infeccioso, óbvio, né? Ou bactéria, ou fungo, ou então pode ser uma própria agressão do seu corpo, mas de anticorpo, tá? Uma doença autoimune. E aí
você não tem doença infecciosa, mas o seu corpo está produzindo em reação cruzada um anticorpo que está destruindo a sua válvula cardíaca. Olha que maravilha. Olha que problema, né? Quando a endocardite é infecciosa, né? Então ela vai progredir muito rápido, porque ali é muito complicado, que é um lugar que onde passa todo o sangue, que espalha para todo o coração. Não que todo o sangue não passe em todos os lugares, mas ali é muito complicado, né? Porque a válvula, além de tudo, é onde tem a maior pressão no sangue, né? Olha, eu vou ler isso aqui porque eu falo isso de mim, da minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra? O nosso sistema imunológico. Vocês sabem que todas as doenças que eu tenho é de sistema imunológico, né? Todos aquele monte de remédio que eu já falei, todos os problemas que eu tenho é tudo de sistema imunológico. Meu sistema imunológico, ele briga comigo. Sempre. Olha só, pois é, se Deus é por nós, quem é contra? Pois é, sistema imunológico. Boa. Então, a doença ela pode ser aguda, e aguda não está só relacionada com a gravidade, mas sim a velocidade que a doença progride, né? E normalmente quem causa a endocardite aguda é Staphylo aureus. Staphylococcus aureus é o que a gente tem normalmente na superfície, né, do nosso corpo, não deveria estar lá dentro, por isso que dá essa infecçãozinha, ou então subaguda, quando a evolução vem mais devagarzinho, que é para um outro tipo de bactéria, né, que a gente tem também, mas que não é tão agressiva, tão rápida a instalação quanto acontece com o Staphylo aureus, tá? E aqui eu tenho uma válvula aórtica normal, né, e aqui eu tenho uma bactériazinha. Olha só que linda. Né? Vai destruindo aqui, ela fica aqui na tua válvula. Lembra que eu falei? Olha a válvula, isso aqui é importante, funcionando. Se não estiver funcionando, para que serve? Né? E olha o principal problema, né? Porque a hora que ela para, a hora que ela está infectada, a principal função dela já se perdeu. Olha aqui, ó, tá vendo? Ela está fechada. Para que existe as válvulas nos vasos? Para que quando passe o sangue, ela impeça o retorno. Aqui está impedindo algum retorno? Não, né? Então, olha o tamanho do problema. Sintoma: febre, calafrio, sudorese, perda de peso, mal-estar, perda de apetite, tosse, dor de cabeça, náusea, vômito, alteração cardíaca. Se você já tiver um problema cardíaco, nossa senhora, piora muito. E como é infeccioso, a taxa de proliferação bacteriana é extremamente agressiva para o corpo, né? Então, se você começar com o tratamento na veia, lá no hospital, 4 semanas no soro, endovenoso. Você consegue fazer 4 semanas, tá? Agora, pode ser que você não consiga vencer, ou porque você é imunodeprimido, ou porque você tem algum problema e não consegue, quando não é bacteriano, né? Vamos supor, foi atacado por um sistema imunológico, não é bacteriano. Destruiu a válvula, faz o quê? Cirurgia. Faz uma cirurgia cardíaca, troca a válvula. E aí, hoje em dia, a gente trabalha com válvulas artificiais extremamente eficientes. Nem é, lógico que uma cirurgia cardíaca é um problema, mas assim, nem é um procedimento tão arriscado. Hoje em dia, os procedimentos cardiovasculares, mas não só os cardiovasculares, os de cirurgia cardiovascular andam muito seguros. Olha lá, o pai do Marcos fez essa cirurgia. O meu avô fez essa cirurgia. O meu tio fez essa cirurgia. A minha família tem um problema aí de doença cardiovascular forte. Então, e aí ele fez a cirurgia, mas depois da cirurgia ficou tudo bem. É que eu tô lendo aqui, tá, gente? Tô esperando.
Então, aí é que tá, né? Porque se é imunológico, presta atenção, ó, é o pai do Marcos, tá? Que fez a cirurgia, que tem problema nas válvulas, mas agora ele tá com uma, eu vou usar a palavra que tu usou, tá, Marcos? Ele falou, ele tem uma que tá, ele tá com uma bichada. Essa foi a palavra que ele usou. Então, pois é que assim, ó, se é bacteriano, você toma antibiótico, matou o bicho, acabou. Acabou, beleza. Agora, quando não é bacteriano, quando o problema é imunológico, o que vai fazer? Vai destruir o sistema imunológico? Não vai. Então, você troca uma, dá problema na outra. Aí, você troca a outra, se o teu sistema imunológico tiver afim, dá problema naquela que ele já trocou. E assim vai. Né? Então, é difícil você querer brigar com o sistema imunológico da pessoa, porque a gente não pode destruir ele, porque é isso que ele mantém, é isso que mantém a pessoa viva, né? Ah, seu Marcos, mas olha só, vamos voltar aqui. Ah, seu Marcos, ó, você falou que seu pai teve isso depois que ele teve tuberculose. Ó, aqui, bacilo tuberculose. É, isso aí, vai tratar mesmo. Toma cuidado, tá? Beleza? Sussa? Tranquilo, né? Pressão alta, olha só, todo mundo fala pressão alta. O que é pressão alta? É hipertensão. O problema da hipertensão é que ela é silenciosa. Por que é silenciosa? Porque ela não aumenta muito de um dia para a noite. Ela vai aumentando um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e o seu corpo vai se habituando ao pouquinho, ao pouquinho. E se você espera aumentar demais, aí é a hora que você começa a sentir dor, aí é a hora que você começa a perceber que tem alguma coisa errada, tá? Ela não provoca sintoma, assim, de cara nenhum, tá? Mas se ela não for controlada, você pode ter muitos problemas, como infarto, como AVC, acidente vascular encefálico, como edema de pulmão, como dissecção de aorta, ou seja, ruptura, né? Então, olha o tamanho do problema, olha o tamanho. Então, quais são os sintomas da hipertensão? Quando tem, porque muitas vezes a pessoa não sente, só sente quando tem aqueles picos horrorosos, né? Mas normalmente a pessoa nem sente. Tontura, dor de cabeça. A dor de cabeça as pessoas relatam aqui na nuca. Você sempre pergunta para a pessoa, tá doendo aonde? A pessoa põe a mão na nuca, né? Então sempre dói a nuca. Tem alteração na visão, pode ter sangramento no nariz, pode ter dificuldade para respirar e pode dar também dor no peito, tá? Qual que é o grande X da questão, né? Quem tá com problema de pressão? Né? Se você só tem esses sintomas quando você tá na crise. E aí, quando você está em crise, você não tem o que fazer. Você está em casa, você está em crise, você não tem o que fazer. Aí precisa para o hospital. Porque aí é feita a avaliação, principalmente porque às vezes está em níveis que não são seguros, não são compatíveis com a vida. Porque o normal, o que é? O normal é a pessoa ter o batimento lá sistólica e a diastólica sempre 120 por 80, 120 por 80. A gente fez isso em sala, a gente aferiu a pressão em sala, só que, normalmente, o hipertenso ele é considerado quando ele tiver pelo menos 2 medições, né, em situações diferentes, que for valor superior do 140 por 90, o famoso 14 por 9, né? E um monte de gente tem isso e nem sente nada. Porque se vai subindo aos poucos, a pessoa sequer percebe o que está acontecendo, tá? A hipertensão, ainda assim, ela pode ser dividida em 2 tipos. Na hipertensão primária, que é aquela que não tem causa específica nenhuma, né, que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, porque a gente vai ficando velhinho. Lembra aquela história lá do velhinho? Eu vou morrer velha e chata. Então, aí vai ficando com essas coisas, né, gente? Vai ficando velhinho, vai parando de fazer exercício, dá uma engordadinha, adora um salzinho, aí já tem na família um histórico de hipertensão. Então, essa
a hipertensão arterial primária, tá? Já vou falar da secundária. Mas é interessante eu colocar que a gente não percebe, né? O normal mesmo é ser menos de 120. Porque se o normal é 12/8, então o normal mesmo é ser menos que 120. Porque se tá no 120, já tá no limítrofe. Já tá no limítrofe, né? Não tem mais ou menos aquele negócio de pré-diabético? Então, se você for levar a ferro e fogo, é pré-hipertensão. 121 a 139, opa, não é diabético, tem que se ligar. A mesma coisa é a pressão. Não é hipertenso, mas tem que se ligar. Tem que se ligar, né? O que é hipertensão estágio 1? Quando tem entre 14 e 16 de máxima, que é a sistólica, e a diastólica está entre 90 e 9,9, né? Aquela 9, quase 10, né? A estágio 2, aí já é 16, quase 18 por 10, 11, olha que problema. Estágio 3, mais de 18 e mais de 11 de mínimo. E estágio 4, que já é um negócio muito complicado, porque aí a gente já não consegue mais identificar, a gente não chama nem mais de estágio 4, né? Que é quando eu tenho só a hipertensão na sístole. Então, eu tenho mais de 14 na sístole e a diástole está muito baixinho, né? E isso também não é bom, tá? Isso também não é ideal. O ideal é que a gente tenha essa proporção. O que seria, então, a hipertensão secundária? Que já é bem raro, porque significa que você tem a hipertensão por conta de um outro problema, normalmente por um outro problema hormonal ou renal. E aí, quais são as doenças? Ó, se vocês adivinharem, diabetes, ó, se adivinhar, dou prêmio. Síndrome de Cushing, né? E problema renal. Então, esses problemas, né? Normalmente, com o passar dos anos, vão causando uma hipertensão. Por isso que a maior parte dos diabéticos se tornam hipertensos, tá? Porque desenvolve uma hipertensão arterial secundária, tá? Tem cura? Não, não tem. Mas se você tiver a manha de fazer as coisas certas, o que é tiver a manha de fazer as coisas certas? Você precisa tomar seu remédio, fazer exercício, não ganhar peso e cuidado com o sal. Fez isso, tá SUS. Vida de espartano, né? Vida de espartano. Aí eu vou parar e vou falar de novo. Vocês vão encher meu saco quando voltar às aulas. Tenho certeza, mas eu vou falar. Aí eu passo na mesa, comendo um salgadinho, comendo não sei o que. Cara, eu sou chata, né, Fábio? É chata, morre de bucho cheio, né, Cris? Olha que chata que eu sou. É que tem que cuidar quando vocês são novos, de acho. Né? Quando vocês são novos. Eu cuido mesmo. Não quer que eu cuide, não pode ser meu aluno. Não é não? É isso aí. Cuido mesmo. Bora. E a insuficiência cardíaca? Ué, para que serve o coração? Não é para bater? É, né? Não é para bombear? Se não está conseguindo bombear, está insuficiente. Não está dando para o gasto. Então, isso é insuficiência cardíaca. Quando o coração tem a dificuldade de bombear sangue para o corpo todo. E aí, se não vai sangue, dá o quê? Cansaço. Uma tosse noturna. Por que noturna? Porque você fica deitado, né? O inchaço nas pernas no final do dia, não tá bombeando direito, vai dando uma acumulada, né? Vai retendo. Então, isso é insuficiência cardíaca. Normalmente, isso acontece em cara que tem pressão alta. Por quê? Porque como vai fazendo mais força para bombear o sangue, porque pensa, uma coisa é eu esvaziar pensa, vamos lá, né? Vamos pensar numa sacola de mercado.
vazia. A hora que eu aperto, nem preciso apertar, ela amassa. Agora, pensa ela com muito líquido. A pressão lá dentro não é forte? A pressão que faz o líquido na parede da sacola não é muito? Na sacola não é muito? É mais difícil. Então, pensa para o coração. Se a pressão for muito alta, como é que ele vai bombear? Ele tem muita dificuldade, né? Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai tendo uma dilatação do coração. E aí, essa pessoa vai ficando com insuficiência cardíaca. Quais são os sintomas? Cansaço, tosse, inchaço, tornozelo e pé, principalmente inchadão, né? Falta de ar. No início, quando tá fazendo alguma coisa, mas depois, até parado, tem falta de ar. Palpitação, calafrio, começa a ficar com inchaço abdominal, palidez, dificuldade para dormir com a cabeceira baixa. Aí a pessoa já começa a ter uma série de problemas que realmente deixam muito clara a dificuldade do coração em conseguir fazer com que o sangue espalhe pelo corpo inteiro. Olha o coração normal, né? E aqui tem o músculo. Vocês sabem que o lado esquerdo ele é mais forte que o direito, porque é o sangue, é o lado, né? Já contei isso para vocês, é o lado que precisa ser mais forte. Olha o que vai acontecendo, cara. Ele vai como se fosse, tem dificuldade, sabe? Porque vai juntando muito e vai ficando, não consegue mais, vai perdendo força muscular. É igual músculo, cara. Igual músculo do corpo. Tu não consegue usar ele direito, ele atrofia. Ó, coisa horrorosa. Como é que isso daí bombeia? Um bombeia. Como é que faz? Né? Então, qual é o principal sintoma? É o cansaço, gente. É o cansaço. Vai subir escada, vai correr, já é um sintoma. Os principais tipos de insuficiência cardíaca, quais são? A crônica, né? Que vai se desenvolvendo com o passar dos anos, vai deixando a pressão alta, aí o negócio realmente dá ruim, não dá certo, né? Vai acontecendo o que eu falei, ou então aguda, né? Você teve um problema muito sério, você teve um infarto, e aí aquela área que está necrosada, que está morta, porque na verdade aquilo vira um pedaço de tecido morto, não consegue mais contrair. Tá necrosado. Eu vou tirar a necrosada e jogar fora? Não, tá lá. Só que aí a pessoa vai ficando o quê? Insuficiente, né? Vai virando um insuficiente cardíaco, tá? Precisa, pode ter também uma arritmia ou uma hemorragia, e aí precisa fazer o quê? Internar para que isso não traga maiores complicações para aquela pessoa. Então, aí ela precisa ser internada. A descompensada. O cara que sempre teve a insuficiência cardíaca, mas que não se trata. O cara que sabe que tá lascado, mas, tão velho mesmo, né? Sim, ó, de idoso fazendo isso. Muito, muito mesmo, tá? Fala que tá velho, então acontece. A insuficiência cardíaca congestiva, o que que é? Quando acumula líquido no pulmão, na perna, na barriga, porque você não consegue mais bombear o sangue, então vai acumulando líquido, porque o que faz o sangue circular é a pressão. Se você tem dificuldade para bater, a pressão não consegue fazer com que aquilo circule, tá? Então, isso é insuficiência cardíaca congestiva. Tem cura? Não, mas dá para dar remédio. Dá para controlar a alimentação, dá para fazer consulta regular no cardiologista, tá? Quando for muito sério, né, nos casos mais graves, posso até precisar de um transplante. Quando você vê que não adianta mais tratar, que não responde mais ao fármaco, não responde mais ao medicamento, a gente faz o quê? Trata. Trata não, transplanta. Só indo para fila e trocando. Tá? Pericardite. O que é a tal da pericardite? Pericárdio não é aquela membrana
que envolve o coração? Então, se eu tiver uma inflamação na membrana que envolve o coração, eu tenho uma pericardite, né? Normalmente, as causas da pericardite são infecção, né? Normalmente é infecção. E aí pode ser uma pneumonia ou uma tuberculose, uma doença reumatológica, e aí pode ser o lúpus ou uma artrite reumatoide, ou até mesmo, olha só, radioterapia no tórax. Fica tomando muita radiação no tórax, acaba que fica com uma inflamação na membrana. Então, pode ser também um efeito colateral de um mal necessário que é a radioterapia, né? Agora, quando vem de forma abrupta, né, que a gente fala, que é repentina, é a pericardite aguda, o tratamento é rápido e o paciente consegue se recuperar em 2 semanas. Agora, se aquilo vai se desenvolvendo ao longo dos meses, tá aí um exemplo, se tá fazendo radioterapia, né? Demora um pouquinho mais, mas trata, tá? Então, a gente vê o quê? Aqui um pericárdio fibroso, né? Ele bem direitinho, né? O pericárdio saudável, né? O músculo cardíaco. Aqui eu tenho a cavidade, que é aquele líquido pericárdio que nutre, né? E aqui o pericárdio fibroso, ok? Olha o que acontece com o líquido na pericardite, né? Então, o líquido pericárdico, olha o que acontece, ele é acumulado aqui, né? E ele é acumulado por quê? Por conta da inflamação, porque lembra quais são os sintomas da inflamação? Eu sempre falo isso. Cara, você tem algum lugar inflamado, não interessa onde é, vai ficar inchado, vai doer e vai ficar vermelho. Não interessa onde é. Inflamação tem como característica acúmulo de líquido, edema, né? Edema local, vermelhidão, nossa, dor e aumento de temperatura. Fica quente o lugar. Fica quente. Isso é característico de inflamação independente de onde seja, tá? Quais são os sintomas desse cara? O cara tem muita dor no peito, e aí vai piorar quando ele tosse, quando ele deita, quando ele respira fundo, e é uma dor que, ó, quando ele vive, né, gente? Vamos lá, quando ele tosse, quando ele deita, quando ele respira fundo, Jesus, quando tá vivo, né? Então, tem dor no peito que vai para o lado esquerdo, vai para o pescoço, vai para o ombro, tem dificuldade para respirar, tem palpitação, tem uma febrícula, porque uma inflamação, né, dá uma febrícula, um cansaço, uma tosse persistente, um inchaço de barriga, um inchaço nas pernas, que é acúmulo de líquido, né? Tem cura, analgésico e anti-inflamatório, porque é uma inflamação, né? Agora, quando eliminou, tá tudo certo, né, gente? O problema é quando você tem os casos mais graves, porque aí o remédio precisa ser na veia, ou dependendo do grau da inflamação, o tempo que aquilo está inflamado, só caso cirúrgico. Mas é raro, muito raro. Um remedinho resolve, né? Agora, complicação são mais frequentes quando a pessoa tem aquilo que é crônico, não faz tratamento, e aí tem a pericardite constritiva. O que é? Vai fazendo cicatriz ao redor do coração. Olha que lindo. Você quebrou meu coração e criou uma cicatriz. O Thiago tá quieto hoje, Thiago. O que tá acontecendo contigo? Tu não tá aí? Tu só ligou para eu te dar presença e não tá prestando atenção? Será que é isso? Thiago tá quieto, gente. Isso não é normal. Né? Olha lá, ele fez isso mesmo. Ó. Ele colocou, ele tá logado, mas ele não tá assistindo aula, não. Ou então ele dormiu. Olha lá. Tá não. Olha só. Como diz a música, meu partido é um coração partido. Ah, então tá, vai, ele tá assim, gente, ele tá resolvendo os problemas, então vai lá, beleza. Não, a outra canta, a galera tá no ânimo,
né? A galera tá no ânimo. Tá, então é quando forma realmente uma cicatriz, aí fica difícil, né? Vai causando sintoma, vai ficando difícil. Beleza, tô vendo. Agora tá todo mundo falando que tá aí. Eu sou terrível, gente. Vocês não sabem que eu fico enchendo o saco? Sou eu, né? E o tamponamento cardíaco, ou seja, quando o líquido vai acumulando dentro da membrana do coração e aí vai diminuindo o volume de sangue bombeado porque vai ficando muito inchado. E aí vai bombeando cada vez menos sangue. Ok? Sussa, né? Hoje falando tanto de coração que chega, dói. A Loren, a galera tá, quando fala de coração, o pessoal fica animado, tá falando de coração. Eu não tô zoando, eu tô tentando Já falei, Paulo, eu gosto assim, entendeu? Ó, não sei nem se a Tawane tá aí ainda. Eu sempre fui assim, eu dei aula para ela, ela sabe disso. Eu sempre fui assim, eu entro na sala brincando, já foi embora também, só veio dar oi. Ela assistiu um pouco da aula. Mas eu sempre fui assim. Quem me vê acha que eu sou mó séria, né? Não é? Porque eu tô sempre séria. Mas a hora que eu começo a trabalhar, aí eu sou igual a vocês, entendeu? Aí a gente tá brincando, mas eu tô sempre séria. Mas eu sou séria, né? Mas eu gosto de me divertir brincando, entendeu? É assim. É assim, gente. Dúvida até aqui? Porque eu parei na pericardite. Não vou mais, porque a Bárbara falou que ela pediu pra Tawane calar a boca. Aí ela parou. Então, mas eu pareço ser séria, né? Eu acho muito engraçado, porque todo mundo me vê, porque assim, eu sou. A gente sabe que a gente é, né? Eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa séria. Mas a hora que eu começo a dar aula, eu começo a brincar. E todo mundo acha que eu sou super séria. Super séria. E eu tô sempre na postura de séria, até eu começar a dar aula. Aí, sei lá, o que baixa aqui, que é isso aí. Eu sempre dou aula brincando, sempre. É difícil você me ver dando aula séria. Muito difícil. Ah, obrigada, Ana. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico feliz. Ó, só numa noite tensa e nervosa que é a que está sendo, né? Eu contei que minha mãe tinha ido para o hospital, então ela tá lá agora, tá em observação porque eles escolheram enzima cardíaca para ver se ela tá infartando. Olha só, eles estão fazendo certo, né? Porque chega alguém com dor no peito, sem conseguir respirar, eles estão fazendo certo, né? É isso aí. Aí vocês alegraram minha noite. Eu comecei a aula tensa, já tô de boa. Agora é só esperar sair o resultado e ela volta para casa. Tá vendo? É assim, gente. É assim que a gente leva a vida. Porque senão fica difícil, né? Vamos lá. Quem é que tem de diferente? Acho que tá todo mundo do mesmo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uma a mais aqui. Quem eu não coloquei? Ana Paula já estava, Bárbara, Carlos, Cristiane, Lide, Loren, Luana, Marcos, Mari, o Paulo, que eu não tinha colocado, Paulo, tá aqui, olha, logo o Paulo que fala toda hora, professora, eu estou aqui, professora, eu estou aqui. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Isso aí, gente, obrigada pela força, obrigada pela companhia. Se cuidem e até quinta-feira, tá bom? Se cuidem. Beijo. Bom final de semana e feliz Dia das Mães para as mamães. Feliz Dia das Mães para as mamães do grupo. Para a senhora também. Bom final de semana. Obrigada para vocês também, gente. Feliz Dia das Mães, professora. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Obrigada.